Agora a gente vai falar a respeito de granuloma piogênico. Interessante a respeito dessa lesão é que o nome total dessa patologia está errôneo. Granuloma, porque na verdade não é um granuloma verdadeiro. Essa lesão de granuloma piogênico é na verdade um tecido de granulação que tem um infiltrado inflamatório bastante exuberante. Então já começa pelo primeiro nome errado. E piogênico, porque antigamente acreditava-se que era uma lesão causada por micro-organismos piogênicos, né, estafilococcus e streptococcus. Então o nome dessa lesão está totalmente errado, mas é um nome consagrado, um nome que ficou. Muito importante a respeito dessa lesão é que a localização principal, sem dúvida, é a região de gengiva inserida, papila interdental. A maioria das vezes se manifestando por vestibular, podendo, né, também acometer região lingual. Mas o granuloma piogênico é exclusivo de gengiva? Não, o granuloma piogênico pode acontecer em muitas outras regiões, que eu vou até mostrar em foto. Em mucosa de lábio inferior, mucosa jugal, região de palato, dorso de língua. Então, essa é uma característica muito importante que diferencia, por exemplo, o granuloma piogênico da lesão periférica de células gigantes e do fibroma semento-ossificante periférico. Essas duas últimas lesões são lesões que são exclusivas de gengiva e dessa forma não acontecem em outra região. Então esse é um detalhe muito importante em relação ao granuloma piogênico. Outro detalhe muito importante em relação ao granuloma piogênico, ele pode acontecer com uma frequência relativamente alta nas pacientes gestantes. Antigamente isso até se chamava de uma forma diferente, granuloma gravídico. Hoje em dia a gente sabe que é um granuloma piogênico, mas nas gestantes, em função das alterações hormonais que acontecem nelas, existe uma predisposição das mulheres gestantes a estarem desenvolvendo esse tipo de lesão. A particularidade quando acontece em gestante é que o tratamento não necessariamente deve ser feito de forma imediata. Se não estiver incomodando o paciente, essa lesão pode ser acompanhada, preservada e muitas vezes quando a paciente acaba tendo parto, essa lesão regride espontaneamente após o parto. Então essa é uma particularidade quando acomete paciente gestante. Então, é uma lesão que é bem comum, bastante comum, como eu falei para vocês, não é exclusivo de gengiva, e não é uma lesão neoplásica, é uma lesão que tem características mais reacionais. Até o professor Tomasi, o livro do professor Tomasi, ele classifica como um processo proliferativo, está proliferando por alguma razão essas células, não neoplásico. Já no próprio nome do grupo de lesões já está o nome não neoplásico. Geralmente se manifesta clinicamente como um nódulo de superfície ulcerada, essa superfície ulcerada principalmente decorrente de um trauma. A superfície da lesão o epitélio pode ser mais afilado, mais atrófico, e dessa forma essa úlcera acontece de forma mais frequente. E a mais importante característica é a coloração e a tendência a sangramento. Então, essas lesões de granuloma piogênico, a coloração tendem mais ao vermelho, vermelho vivo, vermelho sangrante. E com aparência altamente vascular. Por que tem essa aparência altamente vascular? Como é um tecido de granulação que tem uma característica inflamatória exuberante na lesão, dá essa característica clínica de avermelhamento, essa característica de ser altamente vascular. E, consequentemente, é óbvio que qualquer toque ou qualquer trauma é uma lesão que sangra muito fácil. Então essa é uma das maiores queixas do paciente com granuloma piogênico, é que é uma lesão que sangra bastante, difícil conter até o sangramento quando o paciente leigo, né, acaba nos procurando. Então, como a gente já falou, o nome piogênico vem de ser uma lesão causada, ou antigamente se achava que era uma lesão causada por um micro-organismo piogênico, que não é verdade. E também não é um granuloma verdadeiro, não tem aquela estrutura, né, de células epitelioides, os macrófagos epitelioides e a presença daquela estrutura bem descrita, né, histologicamente ou histopatologicamente, que é a formação do granuloma verdadeiro, que é muito comum, por exemplo, nas lâminas de tuberculose. Então,
É uma lesão que não é exclusiva de gengiva, mas a grande maioria dos casos acontece em gengiva. Praticamente mais de 80% dos casos acontecem em gengiva, mas pode acometer outras regiões, como lábios superiores ou inferiores, dorso de língua ou bordo lingual, mucosa jugal, palato. É uma lesão que pode acontecer em várias regiões. E a característica, como a gente já ressaltou, a mais importante é essa aparência avermelhada com tendência a sangramento mais fácil. Antigamente a gente denominava, quando acometia as gestantes, de granuloma gravídico, aqueles casos em que acometia essas pacientes, ou tumor gravídico. Mas nada mais é do que um granuloma piogênico que está acometendo as gestantes. Tratamento só tem aquela particularidade que eu já ressaltei, que se acomete as gestantes e não está causando grandes incômodos, pode ser preservado e em algumas situações, quando a paciente tem o bebê, ela regride espontaneamente. Histopatologicamente, o que se observa? Proliferação de tecido vascular organizado em agregados lobulares. E como que acontece isso? Na formação de tecido de granulação, um tecido altamente com muitas células inflamatórias, células de defesa. E o tratamento é cirúrgico. Em algumas situações, o tratamento deve ser com uma cirurgia um pouco mais agressiva, cirurgia perióstica, em que é necessário o descolamento da gengiva e o acesso, né, daquela região mais subperiosteal ou região periosteal para que essa lesão não recidive depois. Então aqui eu estou mostrando um caso, né, de um granuloma piogênico de gengiva. É a região mais comumente acometida, é uma lesão muito facilmente que sangra ao toque. Essa é uma lesão que está na região vestibular, mas vai para a região lingual e acontece muito frequentemente nessa região, entre dentes, né? Nesse caso, entre o dente 11 e 12. Aqui um outro caso de granuloma piogênico um pouco mais extenso, mas com aquela aparência avermelhada, parece que vai sangrar o toque bem tranquilamente, né? E a gente